Estamos a pensar na lei, recordando então que nós acompanhamos o povo de Israel desde que saiu do Egito até que chegou ao Monte Sinai. E ali Moisés subiu para receber a instrução de Deus, e nós procuramos fazer a divisão da lei de acordo com aquilo que o Senhor Jesus ensinou, ou deu como o esboço da lei, que seria amar a Deus e amar ao próximo. E nós demos aos irmãos uma divisão simples daquilo que poderia ser o trabalho de compreendermos isto, pensando em termos de amar a Deus e aquilo que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos lidar diretamente com Ele, e que estaria então, grosso modo, dividido nestes 3 pontos. O Senhor deu sacrifícios e festas para que o povo pudesse se aproximar dele, através dos sacrifícios de forma mais individual, através das festas de forma familiar e coletiva como nação. O Senhor vai dar então ao povo um lugar em particular, onde a maior parte destas coisas vai acontecer e onde estas atividades estão centradas, o local de adoração, o tabernáculo. E o Senhor concede ao povo um grupo de pessoas que ficam responsáveis por administrar todas estas atividades. O local sagrado, o tabernáculo, os sacrifícios e as festas. Este grupo será os sacerdotes, o sacerdócio, a tribo de Levi e, em particular, a família de Arão. Depois, o amor ao próximo. O segundo ponto da lei é amar ao próximo como a ti mesmo, e então nós iremos ver alguns dos aspectos ligados à justiça e ao trabalho, aos grupos que poderiam ser considerados em maior perigo, no caso as mulheres, os pobres e os estrangeiros, e por fim a área ligada à saúde e à alimentação. Nós na semana passada pensamos a respeito de sacrifícios e festas. Os irmãos lembram-se ainda de alguma coisa? Conseguem-se lembrar de algum sacrifício daqueles que nós vimos na semana passada? Por exemplo, o holocausto era o sacrifício base, era um sacrifício geral e tinha como característica principal, mas havia outros sacrifícios que também tinham como alvo a expiação, os sacrifícios pelo pecado. O que distinguia o holocausto era o quê? Era totalmente queimado. Era também chamada oferta queimada. O animal era queimado por inteiro. Havia as ofertas pacíficas, que eram de cereais, havia os sacrifícios que eram de gratidão a Deus, e havia então os sacrifícios pelo pecado, que eram vários. As festas eram muitas, os irmãos viram aqui distribuídas ao longo do ano, havendo uma festa semanal que era o Shabat, uma festa mensal que era a Lua Nova, e depois festas ao longo do ano, as quais as principais seriam a Páscoa, o Pentecostes, ou a festa das colheitas, e a festa dos tabernáculos, ou das tendas, onde o povo se abrigava em tendas. E eles tinham que ir a todas estas. Muito bem, hoje nós vamos pensar no segundo ponto, e que diz respeito à maneira como o povo deveria adorar. O Senhor orientou a distribuição do povo em termos de acampamento. Israel saiu de forma ordeira do Egito e acampava de forma ordeira, de acordo com aquilo que Deus mandou. E a ordem do acampamento seria esta: o tabernáculo que Deus vai mandar construir estaria no meio, a tenda de Moisés e Arão estariam próximos da entrada do tabernáculo. Meraritas, Gersonitas e Coatitas são os clãs da tribo de Levi, que ficaria à volta do tabernáculo, e depois as outras tribos ficavam separadas. A norte, Naftali, Asser e Dan; a oeste, Efraim, Manassés e Benjamim; a sul, Gad, Simeão e Ruben; e a leste, Judá, Isacar e Zebulon. E era esta a forma pelo qual o povo devia se organizar. Se os irmãos depois fizerem a contagem, não vamos fazer aqui, vai dar mais ou menos o mesmo número de pessoas para cada zona do acampamento. Afinal, isto foi feito de forma muito ordeira, muito organizada, para que pudesse haver o maior aproveitamento. O Senhor vai dar então ao povo uma ordem, e eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Êxodo capítulo 25. O povo tinha, ao sair do Egito, o povo tinha tirado ou recebido valores significativos. Lembram-se? Deus disse aos israelitas que antes de saírem pedissem aos seus vizinhos ouro, prata, pedras preciosas, tecidos, roupas, enfim, coisas de valor. E isto não era só para benefício do povo, era para benefício do povo, mas não só. Era também
porque o Senhor sabia que seria necessário muito deste material para a construção do local de adoração, que seria a tenda da comunhão, da aliança, do concerto, do tabernáculo. Em Êxodo 25 nós lemos o seguinte: então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada, e é esta oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, azul e púrpura e carmesim e linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaixo. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Ou seja, Deus deu orientação específica e concreta. Nós não vamos, evidentemente, ter tempo de ler o texto, se os irmãos quiserem, e podem fazê-lo em casa, a partir do capítulo 25 até o fim, né? Até o capítulo 31 e depois do 35 até ao 40, os irmãos têm quase 10 capítulos só sobre o tabernáculo, a explicar pormenorizadamente cada coisa. Deus mostrou, nós não sabemos exatamente como, talvez em visão, enfim, ou um filme, lá no alto do monte, havia não é, em Cineplex, em 3D, com som estéreo, e Moisés pôde ver que tinha que ser feito em específico. Havia os tamanhos, as medidas, o material e a forma como devia ser feito. Nada foi deixado ao acaso. Deus não deu liberdade para que o povo fizesse como achava que devia fazer. Deus disse como tinha que ser feito. Então o Senhor manda que o povo contribua, e o povo contribui, irmãos, liberalmente. Chega ao ponto que é preciso Deus dar a ordem contrária. Diz: parem de trazer, que já não é preciso mais. Já tem mais aquilo que é necessário, o resto não dá mais, não há mais necessidade. O que sem dúvida foi algo muitíssimo bom. Então, nós podemos ter uma ideia daquilo que seria a planta do tabernáculo de uma forma simplificada. Era, digamos, algo feito desta maneira. Os irmãos teriam algo a proteger o tabernáculo, depois a tenda propriamente dita, e do lado de fora ela também estaria cercada, e nós vamos olhar para isto pormenorizadamente, parte a parte. Deus deu um homem específico para a construção, ele chamava-se Bezalel, era neto de Ur, provavelmente aquele que subiu ao monte junto com Moisés na batalha contra os amalequitas e que ajudou junto com Arão a segurar as mãos de Moisés no ar. E o Espírito Santo ungiu este homem com a capacidade de fazer as peças que seriam necessárias para o tabernáculo. Muito bem, vamos então olhar um bocadinho para este espaço. O tabernáculo era basicamente uma tenda, irmãos. Uma tenda rodeada por um pátio. E este pátio estava cercado por uma armação de cortinas que tinham 2,5 metros de altura, para que ninguém pudesse ver do lado de fora, mesmo que fossem muito grandes. Acho que ninguém tinha mais de 1,5 metro em Israel, ninguém podia pôr-se a espiar do lado de fora, a não ser que fossem miúdos muito curiosos e um subisse nos ombros do outro, ninguém conseguia saber o que estava dentro. E toda a volta isto estava rodeado. As cortinas eram suportadas por colunas de madeira, com 2,5 metros de distância, esticadas por cordas e presas no chão. A largura do pátio era de 25 metros, a largura, por 50 metros de comprimento. Então, mais ou menos meio campo de futebol, digamos assim. Um campo de futebol, cerca de... seria o comprimento, a largura de cerca de 25 metros. Era bastante espaçoso para acomodar tudo aquilo que era necessário. Para se aproximar, ou se os aproximassem, veriam essencialmente, digamos, a entrada, a cortina de entrada ou de entrada para o espaço, era feito com um material que tinha sido tecido e com várias cores diferentes. Para terem uma visão daquilo que seria todo o pátio, seria mais ou menos assim. Portanto, todo o pátio está cercado, os irmãos veem, de 2 em 2,5 metros, existe uma estaca de madeira, as cordas a prenderem de um lado e do outro, e
esta grande cortina, digamos assim, de linho branco, a toda a volta. Quem está do lado de fora não consegue ver o que é que está a acontecer. E então, lá no fundo, os irmãos têm especificamente a tenda, que é o tabernáculo propriamente dito. Quando entravam, os irmãos aproximam-se aqui, vão entrar, a primeira coisa que encontram é o altar. O altar de sacrifício era o local onde se fazia, como nós vimos na semana passada, todos os sacrifícios, e eram muitos. Era a primeira coisa que se encontrava um pouco depois da entrada dentro do espaço do átrio. Era um altar quadrado com 2,5 metros aproximadamente de largura e de comprimento e 1,5 metro de altura. Ele tinha as pontas em forma de chifre de animal em cada um dos cantos, e isto era importante. Era feito de madeira e completamente coberto de cobre, sendo que o altar em si era oco. Em cima dele haveria então tipo uma grelha, feita também de cobre, sobre a qual se poderia colocar a madeira e os animais a serem sacrificados, e por baixo, dentro do buraco oco do altar, haveria areia, terra, para poder absorver o calor e também as cinzas que iam cair. Uma outra imagem possível do altar seria esta. Ele ficava um bocado alto, é provável que houvesse uma rampa de terra que pudesse aproximar para facilitar o trabalho dos sacerdotes. Os irmãos veem aqui uma série de outros utensílios que estão à volta. Estes utensílios eram feitos de cobre. Mais tarde, quando chegarmos ao Templo de Salomão, os utensílios todos serão feitos de ouro. Mas no Templo de Salomão havia ouro em quantidade. Aqui o ouro é usado para outras coisas. É aqui que vão acontecer os momentos mais importantes para a utilização do culto, da adoração. Como os irmãos veem, havia argolas e varas dos dois lados do altar para que ele fosse transportado. Então, tudo o que os irmãos vão ver aqui estava pronto. A tenda em si era toda desmontável, ela era construída, encaixada, desmontava-se tudo e transportava-se. Da mesma maneira, todos os utensílios tinham argolas e tinham varas para ser transportados. E desta maneira, quando chegava a altura de levantar acampamento, isto tudo era fácil de ser transportado, tinha que ser transportado pelos levitas. Nós lembramos que cada uma das coisas que estão aqui no tabernáculo tem um significado espiritual. E neste caso em particular, o altar, evidentemente, que aponta para o Senhor Jesus. O altar era o centro do sistema sacrificial. Ela pode ter outro aspecto. Não, é só a anterior então. Nós não temos uma noção exata do tamanho desta bacia. Algumas pessoas gostam de pensar, extrapolando a partir daquilo que vai se encontrar no Templo de Salomão. E no Templo de Salomão esta bacia tinha cerca de 5 metros de diâmetro. Portanto, trata-se de uma pia muito grande, não é? É quase uma mini piscina. Ela tem que ser grande. A água que está aqui guardada é muita água. Eles precisavam de muita água. Os irmãos estão a ver a quantidade de sacrifícios feitos por dia, a quantidade de água que eles precisavam para lavar e manter tudo isto em condições. Portanto, precisamos de vários sacerdotes, porque enquanto um sacrifica o animal, o outro esfola o sacrifício que já foi feito, o outro traz a lenha, o outro mantém a lenha acesa, o outro coloca o animal na lenha, e no entretanto o outro já tem que estar a limpar o material para que nada fique sujo. Portanto, estamos aqui uma quantidade de gente a trabalhar. Muita água. Esta água era preservada nesta pia e ela era uma bacia ou uma pia realmente bastante importante. Além disso, sabemos que os sacerdotes precisavam estar puros e tinham que usar esta água para se limpar, para se purificar, para poderem praticar todos os atos. A bacia ou pia de bronze também tinha água que seria usada pelos sacerdotes para se lavarem antes de entrarem na tenda propriamente dito. Porque se havia atividades cá fora, também havia atividades lá dentro. E antes do sacerdote entrar, ele tinha que se lavar. Ele não podia entrar lá para dentro todo sujo de sangue ou não é, dos animais que estavam a ser sacrificados, mas ele limpava-se, lavava-se antes de poder entrar na presença do Senhor. A bacia nos fala sobre a necessidade de purificação do pecado. E aqui podíamos dizer que ela, a nós crentes, nos fala por um lado da palavra de Deus, que é aquela que nos purifica, não é? Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Mas também da ação do Espírito Santo, que nos regenera e nos santifica, porque a água é sempre um dos símbolos do Espírito. E o Senhor Jesus usou esta mesma figura para falar do Espírito Santo.
Diante da bacia, os irmãos têm então a tenda do concerto. A tenda, ela era também feita desta forma, comprida, não era um quadrado, era um retângulo, tinha cerca de 15 a 17 metros de comprimento, aproximadamente 10 metros de largura e 10 metros de altura, portanto ela era bastante alta em termos de largura, portanto seria um pouco mais alta do que isto que temos aqui. O local onde a tenda estava montada inicialmente era no deserto, e os irmãos devem ter uma noção de que ali naquela região, durante o dia a temperatura sobe até aproximadamente 50 graus, e à noite cai abaixo dos 10. Portanto, as mudanças de temperatura são brutais. Era preciso que a tenda fosse montada e protegida de tal maneira a que houvesse alguma harmonia em termos de temperatura. Não havendo ar-condicionado, isto vai ser conseguido de uma forma extraordinária que já vamos mostrar aos irmãos. A tenda, grosso modo, estava dividida em 2/3 e 1/3. 2/3 da tenda internamente, como podem ver aqui, 2/3 da tenda, até onde está ali o véu, digamos, 2/3 representava a área santa e depois 1/3 representava o Santo dos Santos, o local mais particular e mais especial desta tenda. A tenda, para poder preservar aquilo que era, digamos, a integridade do local e a temperatura, segundo as ordens do Senhor, ela estava coberta por 3 coberturas especiais. Os irmãos conseguem ver, e a quarta era a externa. Havia uma cortina interna, que era toda ela bordada. Ela era feita com linho, mas bordada de uma forma especial, com algumas figuras que lembravam os anjos ou imagens angelicais. As tintas usadas ou as cores que estavam usadas eram a púrpura, o carmesim, o branco e o azul. E, portanto, havia uma mistura de cores que era bastante bonita. A seguir, havia uma cobertura feita com peles de carneiros, e esta cobertura era feita com peles brancas, de carneiros brancos. A seguir, havia uma terceira cobertura, que era peles de carneiros que tinham sido tingidas de vermelho. E, por fim, em cima de tudo, havia uma cobertura que tinha sido feita com peles de animais marinhos. Nós não temos exatamente a noção exata de quais foram os animais marinhos usados para isto, mas isto tem uma particularidade, porque esta pele de animais marinhos permitia a proteção e a impermeabilização. Mantinha a temperatura e, se eventualmente houvesse uma chuvada ou uma tempestade, não havia grande risco, porque aquelas peles eram peles de animais marinhos, a água não penetrava. Portanto, o tabernáculo era impermeável. Quer o irmão acredite ou não, mas o Senhor que mandou fazer, ele sabia como é que estava a fazer. Nós podemos pensar nas cores que eram usadas para tecer o material, e estas cores têm o seu significado. O púrpura era a cor dos reis, e lembramos que o Senhor Jesus é aquele que vem como rei, segundo o Evangelho de Mateus. O carmesim faz-nos lembrar o sangue do servo que veio para morrer, e Jesus se apresentou como tal, o Filho do Homem, segundo o Evangelho de Marcos. O branco, para nos lembrar da pureza de Jesus, por ser puro, que ele podia dar a sua vida por nós. E o azul era um símbolo da divindade, era um dos símbolos da divindade, lembrando que ele era o Filho de Deus, segundo o Evangelho de João. Dentro da tenda, no primeiro espaço da tenda, a tenda era formada por tábuas de madeira, tinham esta altura toda, como eu disse aos irmãos. Estas tábuas tinham sido forradas por ouro, portanto, dentro da tenda brilhava tudo, era tudo dourado, e estas tábuas eram mantidas em posição fixa por hastes feitas de prata, e que em baixo também tinham um rebordo de prata e em cima uma argola de ouro que permitia que elas fossem unidas umas às outras. Ou seja, isto tudo era montado e desmontado em relativamente pouco tempo e fácil de transportar. Montava tudo, desmontava tudo e tornava a levar embora. Tudo isto feito de tal maneira que o povo não tivesse dificuldade. As tábuas eram cerca de 50 ao todo e, portanto, era tudo feito de maneira que rapidamente se desmontasse e o povo podia estar em andamento. Entrando dentro do local santo, encontrávamos alguns utensílios, e logo à direita, o primeiro que os irmãos encontrariam seria a mesa dos pães da propiciação. A outra imagem eu gosto um bocadinho mais,
talvez nos ajude um pouco mais a perceber. Esta mesa guardava os pães da propiciação. Ela era feita de madeira de acácia e totalmente revestida de ouro. Tinha 1 metro de comprimento e 50 centímetros de largura e cerca de 70 centímetros de altura, e tinha um rebordo alto a toda a volta da mesa. Porquê? Para impedir que na hora da movimentação os pães caíssem. Portanto, o rebordo seria bastante alto. Havia sempre 12 pães especiais colocados sobre esta mesa. Estes pães representavam as 12 tribos de Israel, daí que eram 12, dois montinhos de 6, e eles representavam tudo aquilo que era o povo de Deus. Certamente compreendemos que estes pães simbolizavam a providência do Senhor. Deus providenciava para o seu povo. Estamos no deserto, onde diariamente Deus dá o maná para que o povo tenha aquilo que comer. Mas também estes pães nos lembram a provisão de Deus para nós, porque Jesus se apresentou a nós como o pão de Deus, que desceu do céu. Então, quando olhamos para o pão da propiciação, certamente nos lembramos daquilo que o Senhor Jesus nos disse. Isto era o que os irmãos encontravam ao entrar no tabernáculo à direita. À esquerda, os irmãos encontravam o candelabro. O candelabro de ouro era uma peça especial, magnífica. Aqui tem uma ideia razoável de como ela seria. Este candelabro tinha uma haste central e 3 hastes laterais de cada lado, representando ao todo 7 lâmpadas. Lembrando que 7 é o número sagrado, número da plenitude, e que o Espírito do Senhor é apresentado em sétiplo, não é? E portanto são os 7 Espíritos, para falar sobre a magnitude do Espírito Santo. Este número da perfeição é representado aqui por estas 7 lâmpadas. Toda esta peça feita de ouro maciço, batido, ela tinha cerca de 1,5 metro de altura e 1,5 metro aproximadamente de extremo a extremo. Portanto, era uma peça grande, mais ou menos desta altura, e pesaria pelo menos 40 quilos de ouro puro. Não admira que quisessem roubá-la, não é? Mais tarde, porque era uma peça realmente significativamente cara e extremamente valiosa. Como não havia janelas no tabernáculo, a única luz interna era esta. Esta era a luz que estava ali permanentemente. Este castiçal era mantido aceso através do óleo que era preparado especificamente para isto, e todas as peças que ali eram usadas para manter o candelabro limpo e purificado eram feitas de ouro. O castiçal nos lembra a luz da presença do Senhor entre o seu povo, mas também a responsabilidade do povo de ser luz entre as nações. E para nós nos lembra a mesma coisa. O Senhor Jesus nos disse que era a luz do mundo, mas Ele também nos disse a nós: vós sois a luz do mundo. Então o irmão entrou no tabernáculo, o irmão tem à direita a mesa dos pães, tem à esquerda o candelabro e à sua frente um outro altar, que é extremamente parecido com o altar que está lá fora, só que é pequenino, bastante mais pequenino. É o altar de incenso. Em tudo semelhante ao altar que os irmãos viram aqui fora, inclusive nas hastes e na vara para poder ser transportado, mas este tem esta particularidade diferente, porque ele foi feito com a mesma madeira, mas forrado de ouro, e não de cobre como o que estava lá fora. Ele tinha cerca de 50 centímetros de lado, era quadrado, portanto 50 por 50, aproximadamente 1 metro de altura, e nele se queimava continuamente incenso aromático. Atenção, irmãos, o incenso que era aqui queimado tinha uma fórmula de produção específica que Deus deu ao povo para produzir aquele incenso, com a ressalva de que ninguém poderia usar este incenso para uso particular. Eu digo isto porque há grupos evangélicos modernos que até vendem incenso de acordo com a fórmula que está na Bíblia. Não, aproveite e compre incenso sagrado para a sua casa, para abençoar a presença do Senhor, expulsa os espíritos maus, etc. e tal. Meus irmãos, isso é magia, por um lado, e por outro, vai contra a lei de Deus. Portanto, vamos ter cuidado com aquilo que aprendemos, porque a palavra de Deus é muito clara naquilo que nos diz. Então, o castiçal que iluminava, e o irmão teria em frente, para passar o véu do templo, teria aquele altarzinho onde o incenso estava ali constantemente aceso. O altar de incenso faz-nos lembrar as orações, a intercessão do povo, que deve constantemente subir à presença do Senhor. E assim como o incenso tinha um cheiro suave e agradável a Deus, as orações e as intercessões dos crentes deviam chegar à presença do Senhor com um cheiro agradável,
fosse algo que trouxesse alegria ao Senhor. A seguir ao altar de incenso, ou em frente ao altar de incenso, o irmão teria o famoso véu, o véu que separava o lugar santo dos santos, que era o lugar mais sagrado. Vamos lembrar que isto é um véu, a luz do lado de fora consegue penetrar o lado de dentro, mas não é 100% visível. O véu era ricamente bordado, com figuras angelicais de várias cores, com as mesmas cores que nós já vimos antes. E dentro, então, o irmão, ultrapassando este véu, encontrava a peça mais valiosa do tabernáculo, que era, isto é uma visão geral, os irmãos estão a ver, a mesa de um lado, o candelabro do outro, o altar de incenso em frente, e passando o véu, o irmão encontrava a arca do concerto. A arca do concerto, a arca da aliança, era a peça mais sagrada, era feita por 1,20 m de comprimento, 80 de largura e de altura, era feita de madeira e totalmente revestida de ouro. Mais uma vez, uma peça caríssima, os irmãos podem imaginar, além de que bastante pesada. Também ela tinha as bolas e as varas para ser transportadas apenas por aqueles que Deus autorizou. Dentro dela ficavam as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso com o maná. É curioso porque este maná que ficava aqui estragou, né? Ficava ali dentro e não se estragou. Permanentemente, para lembrar o cuidado daquilo que Deus trazia. Portanto, o simbolismo central da arca, irmãos, era a comunhão de Deus, era a aliança do Senhor. O Senhor queria que o seu povo se lembrasse da aliança que tinha sido guardada. Em cima da arca estava esta peça de ouro especial, maciça, que era o propiciatório. E o propiciatório era esta peça onde estão os 2 anjos, os 2 querubins, cujas asas se encontram no meio, e era ali que se manifestava de uma forma visível a glória do Senhor, a presença de Deus entre o seu povo. Novamente, olhando do lado de fora, aliás, olhando do lado de dentro, portanto, os irmãos estão vendo, 2/3 ocupado pelo lugar santo, o véu e a parte interna onde está a arca. Do lado de fora teria mais ou menos este aspecto, isto é uma recriação moderna de como seria a arca do concerto. Ainda mais uma, as ideias que nós podemos, não, anterior, as ideias que nós devemos guardar então do tabernáculo, irmãos. Evidentemente que a presença do Senhor se fazia sentir de uma forma visível, através da coluna de fogo, da coluna de nuvem, a facilidade do acesso a Deus. Mas, sobretudo, irmãos, e isto é muito importante os irmãos guardarem, porque muitas coisas que o tabernáculo podia ter em comum com outros santuários, mas há uma coisa que é única no tabernáculo: a mobilidade. É muito interessante isto, irmãos. Se lembram, quando o templo for construído em Jerusalém, o templo não é uma ideia de Deus. O templo é uma ideia de Davi. Davi tem a ideia e pede a Deus para fazer o templo. Inclusive, Deus não deixa Davi fazer. Diz a ele que vai ser o seu filho que vai fazer. E Davi, a planta do templo, de acordo com aquilo que era a planta do tabernáculo, mas quando Deus mandou o povo construir um local sagrado, não mandou construir um santuário. Mandou construir uma tenda. E a mensagem principal que está aqui, irmãos, é a mobilidade. É a presença em todos os lugares do Deus de Israel. Porque a ideia do templo, quantas vezes nos prende a um lugar, e as pessoas vão a um lugar porque ali é a igreja. Não, aqui não é a igreja, irmãos, aqui é um local de culto. A igreja somos nós. Quando nós saímos daqui e fomos todos embora e a porta fechar e as luzes desligarem, não vai estar aqui igreja nenhuma. Vai estar aqui um local com bancos. A igreja estará se espalhando por vários lugares da Grande Lisboa e arredores. Porque a igreja são as pessoas. Os templos e os locais, os santuários, parece que fixam a divindade num local. Então as pessoas vão ali, adoram e depois vão-se embora para casa. Mas o Senhor está presente em todos os lugares. E através do tabernáculo, Deus mostrava e ensinava ao seu povo: aonde vocês forem, eu estarei no meio. E é por isso que cada vez que o tabernáculo se levantava, desmontavam, punham tudo nas costas, andavam um bocadinho, montavam outra vez, e a cada local que eles fossem, aonde estivessem, no centro do acampamento, estava o tabernáculo, a presença do Senhor. E isto é uma marca única do povo de Israel.
É claro que, de certa maneira, se perde quando o povo chega à Terra Santa, mas a ideia é exatamente esta e nós devemos guardá-la por ela ser tão importante. Imagens, então, do acampamento do povo de Israel durante a noite, seria mais ou menos isto, durante o dia, a mesma coisa. E quando o povo finalmente levantava acampamento, a ordem de marcha era esta, de acordo com aquilo que o Senhor tinha dado. Portanto, os irmãos teriam logo na frente os levitas carregando a arca e Judá, Isacar e Zabulon, lado a lado, as 3 tribos. Depois os irmãos teriam os gersonitas carregando o tabernáculo, a tenda em si, e junto com Ruben, Simeão e Gad. Depois os irmãos encontrariam os coletes, levando a mobília, as peças internas do tabernáculo, seguidos por Efraim, Manassés e Benjamim, e na parte de trás do movimento Dan, Asser e Naftali. Muito bem. Os irmãos estão aqui e vieram, e eu então vou convidá-los a fazer uma viagem rápida para nós podermos ter uma noção um bocadinho melhor do que seria. Eu espero que possa ser útil para os irmãos e os irmãos possam guardar. Topo do monte. Imaginem que os irmãos estão no alto do Monte Sinai. Está bom, irmão? É isso mesmo. É esta a visão que os irmãos têm. O tabernáculo está lá embaixo, a centenas de metros de distância em termos de descida. E a toda a volta os irmãos têm a congregação de Israel, 2 milhões de pessoas habitando em tendas. Esta seria a visão que Moisés teria do topo da montanha. Vamos descer a montanha porque lá de cima a gente não consegue ter uma noção clara daquilo que se está a passar. Os irmãos estão a descer a montanha e estão a ver que a toda a volta existem tendas, certo? E lá no centro do acampamento então está o tabernáculo. As tendas que os irmãos estão a ver à volta são as tendas da tribo de Levi, certo? Os gersonitas, os coatitas e os meraritas estão envolvidos naquelas tendas que estão lá por cima. Aqui nesta ponta os irmãos teriam esta que está assinalando agora, seria a tenda de Moisés, que estaria, digamos, de frente à entrada do tabernáculo, porque ele era aquele que entrava com mais frequência ali dentro. E esta seria a visão que Moisés teria quando ele saía da sua tenda. Em frente da sua tenda está o tabernáculo, a toda a volta estão as tendas do povo de Israel. E em qualquer dia pela manhã, esta seria a cena que os irmãos veriam, ou seja, a cena do povo que está a levar os seus animais para o sacrifício. Mais uma vez, lembrando que a toda a volta do acampamento os irmãos têm as montanhas, não é? Os montes que estão ali. Aproximando-se um bocadinho mais, o irmão veria então, teria uma ideia então do que está a acontecer. O irmão tem o tabernáculo erguido, ele tem 10 metros de altura, se a cobertura, se à volta são 2,5 metros, o irmão vai ver de longe a tenda se elevando, mas não consegue perceber o que é que está a acontecer no pátio, certo? Apenas sabe que o pátio está cercado e o povo se aproxima trazendo os seus animais para o sacrifício. Afinal de contas, o sacrifício era uma das formas principais por quais isto acontecia. Percebem que com entre 2 e 3 milhões de pessoas, as tendas perdem-se no horizonte, haveria uma grande quantidade de sacrifícios todos os dias. E o povo aqui está à beira, ou está no sopé da montanha, onde Deus deu as orientações para tudo isto. Lembrando que o povo passa cerca de 1 ano neste acampamento, entre todo o processo de chegada e saída do Monte Sinai. Chegando propriamente junto, os irmãos teriam então esta entrada bordada e que separaria a entrada propriamente dita do pátio onde os irmãos levariam os seus animais. Entravam no pátio e a primeira coisa que encontravam, como nós já vimos, estão a ter uma noção, tudo fechado pelas cortinas, e em frente nós temos o altar. Como eu disse aos irmãos, provavelmente haveria uma rampa feita de terra para facilitar a chegada dos sacerdotes que fossem colocar as coisas sobre o altar. Mais uma vez lembrando, o altar quadrado, oco, feito de madeira, coberto de bronze, onde havia uma grelha sobre a qual se faziam os sacrifícios. Tudo isto tinha que ser mantido limpo e era a responsabilidade dos sacerdotes e dos levitas fazê-lo. Eles eram um número significativo, portanto havia trabalho para toda a gente. Um pouco mais à frente, antes da entrada propriamente dita, os irmãos lembram-se das várias coberturas que a tenda tinha. Antes de chegar propriamente lá dentro, os irmãos teriam então
a pia ou a bacia de bronze, onde era conservada a água, para as lavagens rituais e para também a purificação dos sacerdotes antes de entrarem no lugar santo. Lembrando que havia todas estas coberturas, não é? A interna, que é aquela que é bordada, depois uma de pele de cabra, depois a outra de pele de cabra pintada de vermelho, e por cima de tudo os irmãos têm então a cobertura feita com peles de animais marinhos, que tornava o tabernáculo impermeável, porque eventualmente também chovia. O irmão entrou dentro da tenda, tem o lugar santo. Dentro do lugar santo o irmão então encontra estas 3 peças, lembrando que aqui dentro tudo brilha. Pode imaginar a ideia, tudo está forrado de ouro e a única iluminação é feita por aquelas lâmpadas do candelabro. Então tudo devia ser dourado, devia ser uma cena bonita, principalmente tendo em conta que você saiu de uma zona onde está um sol brilhante, com uma terra clara que transmite toda esta luz, e entra aqui neste local que de alguma maneira é escuro, é recatado. E a luz que temos aqui dentro é uma luz que brilha por causa de todo o ouro, de todas estas tábuas que estão pintadas. Este é o véu lá no fundo, o altar de incenso. Mais uma vez, à direita o irmão encontra, esta é uma das possibilidades de visões da mesa, que ela teria várias plataformas para colocar os vários pães, onde haveria sempre 12 pães para lembrar as 12 tribos de Israel, o oficiante. Do outro lado o irmão encontra então o candelabro, lembrando que ele é orientado por óleo, haveria uma vasilha grande pela qual se passaria a pequenina, que era aquela que tem capacidade de colocar o óleo para que nunca falte óleo e estas lâmpadas possam estar acesas. Isto tinha que estar sempre sendo limpo, para que não houvesse interrupção e algumas das lâmpadas viessem a se apagar. Elas eram 7 e tinham que estar as 7 ligadas. Portanto, daqui o nosso entendimento da importância do óleo, do azeite, que estamos a falar de azeite, que era algo que mantinha constantemente isto limpo. Todos os utensílios eram feitos de ouro e a responsabilidade de manter isto tudo em condições limpinho era dos sacerdotes que estavam ali dentro. E antes de passar propriamente dito, o irmão teria então o altar de incenso, o tal altar pequeno, 50 centímetros em termos de quadrado, e entrando no Santo dos Santos, então o irmão encontraria a Arca do Concerto. Este elemento mais importante. Parece-nos que as hastes estariam colocadas, ou as varas estariam colocadas sobre as argolas a maior parte do tempo, para facilitar o teu transporte, ou seja, a arca estaria pronta para ser transportada a qualquer momento. O propiciatório, a parte mais importante, que era a parte de cima da arca, a tampa da arca, dizemos assim, toda trabalhada. Bezalel tinha esta capacidade, vem aqui que a tampa saía para que pudesse colocar lá dentro então as tábuas do concerto, a vara de Arão e também o maná. E este propiciatório tinha as 2 imagens, as 2 figuras dos querubins para representar o local da presença do Senhor, exatamente como seriam representados os querubins. Nós não temos uma ideia exata, isto é apenas uma ideia de como seria, mas tudo isto é extremamente belo, feito de ouro maciço, extremamente brilhante, e era aqui que o sumo sacerdote entrava para estar na presença do Senhor e entregar o culto de Deus. Os irmãos percebem que o véu não tapava completamente, havia a transmissão da luz que vinha do lado de fora aqui para dentro, para que o sacerdote não precisasse carregar luz quando ali entrasse. Porque que era importante? Obrigado. Apresentava o local de adoração. Então vamos lembrar, irmãos, estamos a pensar na lei, dividimos a lei segundo o Senhor Jesus, amar a Deus e amar ao próximo. O que é que Deus deu ao seu povo para que pudesse se aproximar dele? Deu sacrifícios e festas, sacrifícios para lidar a Deus de forma individual, cada um levava o seu sacrifício, festas para lidar com o Senhor em termos de família e de nação. Tudo isto rodava à volta de um local sagrado móvel, que era o tabernáculo. E por sua vez o Senhor vai dar também ao seu povo um grupo de pessoas que fica responsáveis por esse trabalho, são os sacerdotes. Iremos pensar no sacerdócio na próxima semana, se estivermos com vida e saúde e aqui pudermos estar. Mas hoje nós vamos terminar este nosso tempo junto, lembrando que tudo isto era feito
o valor e a importância dada a estes utensílios, o facto de eles serem feitos de ouro para representar a importância, o valor daquilo que o Senhor era para eles, e esta era uma das formas de valorizar aquele a quem é atribuída a adoração